Vamos falar um pouco sobre manipulação do DOM. O DOM, para quem ainda não sabe, é o Document Object Model. É a estrutura toda de uma página HTML, como a gente vê no web. Existiram no início muitas bibliotecas que permitiam a gente manipular esses elementos do DOM. Entre elas, o Dojo, o Prototype, e muitas outras, Midori. O que aconteceu? Quando apareceu o jQuery, ela se tornou a biblioteca número 1. E eu vou explicar por quê. Atualmente existem outras, como a Zui, XUI, né? E o Zepto, e outras que tentam ser uma versão minimalista, não é? Tudo cortado da jQuery. Por quê? Porque se torna mais interessante você ocupar menos espaço, menos JavaScript para fazer a mesma coisa. No início, o jQuery, e outra coisa que essas bibliotecas todas tentam fazer é tornar independente do browser a operação de suas funções, certo? A seleção dos elementos e a modificação através de várias funções desses elementos selecionados. O jQuery introduziu uma ideia, um conceito interessante, que é pegar como se fosse CSS, seletores CSS, e selecionar o conjunto dos elementos que queremos modificar. Então, como é que eles fazem isso? Você tem uma função, normalmente, caso não tenha biblioteca conflitando, o nome dessa função é $, uma letra só, fica mais simples, ocupa menos espaço, mais fácil de memorizar e tudo mais. E entre parênteses você põe uma string definindo quais são os elementos que você quer selecionar. Pode definir pelo nome do elemento, por exemplo, P seria um parágrafo, div seria uma div, uma divisão, né? A seria um link e assim por diante. Ou por alguma classe que todos esses elementos pertençam, ponto, e o nome da classe, ou cerquinha e um ID, quer dizer, qual é aí teria que ser um elemento só, né? Ou asterisco, significaria tudo, ou o nome do elemento e entre colchetes algum atributo com igual ou diferente e o valor desse atributo. Então tem um monte de maneiras diferentes de fazer esse seletor. Ou até se você, digamos que você estivesse selecionando uma tabela, aí TR seria Table Row, seria a coluna, a linha da tabela, né? Seguido de 2 pontos, seguido de odd ou even, ímpar ou par, ele selecionaria todas as tabelas pares e ímpares. Isso seria interessante, por exemplo, se a gente quisesse colocar uma tabela zebrada. Então eu quero os números ímpares de uma cor, os números pares de outra. E assim por diante. Essa mesma funcionalidade existe no Zepto, que é um substituto do jQuery muito em voga hoje em dia. Certo? E que funções a gente pode aplicar nesse conjunto de elementos selecionados? Por exemplo, add class, aí eu colocaria uma classe para adicionar em todos esses elementos. E append, para colocar alguma coisa no final de todos eles, append to, atributo para modificar algum atributo, ou para ler o atributo, devolver qual o valor de um atributo, certo? Before, o after, o clone para clonar toda aquela estrutura e me devolver um outro elemento que é idêntico àquele mais os filhos daquele, ou remove para tirar ele do DOM, ou HTML para colocar ou retirar, redefinir esse objeto dando o miolo do HTML dele, ou texto, que seria só o texto, ou val, que seria o valor dele, e assim por diante. Ou wrap, para tirar a estrutura do lado de fora, quer dizer, o pai desse elemento que a gente selecionou.
tem um monte de funções, realmente é um número muito grande de funções. Isso torna simples manipular os elementos selecionados. Isso vale para jQuery, isso vale para várias outras bibliotecas, certo? Algumas veneráveis, outras mais recentes, mas sempre procurando ocupar menos espaço. Bom, isso era o que eu tinha para falar para vocês. Outra coisa, jQuery não é um framework, tá? Se vocês usam, por exemplo, Angular, ou Meteor, ou Vue, que atualmente é um dos meus prediletos, o Vue.js, né? Vue.js, ou pegado com ponto ou sem o ponto. Então esse Vue eu acho muito promissor, porque ele é pequeno e é reativo também, como o React, né? O React também é outro muito popular, que é criado pela Facebook. Quem não viu, procure a minha palestra sobre reatividade, que você vai ver por que é tão importante isso aí. Bom, se gostaram da palestra, como sempre, me deem um like, eu agradeço bastante. Se não é inscrito ainda no canal, faça o favor de se inscrever. Eu preciso da sua inscrição até para lhe informar quando surgirem vídeos novos. Eu estou frequentemente postando novos vídeos. Agradeço a colaboração e a participação de vocês e até a próxima.